Sejam muito bem-vindos ao nosso novo conteúdo de podcast. Porque ainda estamos aqui. Eu sou o Tailan. Eu sou a Aline Souza. Eu sou a Letícia. E hoje, pessoal, vocês não estão entendendo quem a gente convidou para esse podcast. Simplesmente, ninguém mais. Ela é pastora. Totalmente antifrágil. Chefe, empresária. Mãe de 3 filhas, esposa. Exatamente. Se vocês não ficarem impactados com a história dessa mulher, nós iremos mudar de nome na certidão de nascimento. Gente, garantimos que você vai chorar. Surreal o que vai acontecer aqui Totalmente hoje. Então, incrível. Fiquem até o final. Você que está assistindo, você que está ouvindo esse podcast, eu te convido a se emocionar junto com a gente, a viver essa experiência. Então, pessoal, roda a vinheta! Porque ainda estamos aqui. Seja bem-vinda, pastora, Bem-vinda. ao nosso podcast. Já vamos dar início fazendo algumas perguntas para a senhora. A gente quer conhecer um pouco da sua história. Todos nós sabemos que a senhora tem uma história muito forte que impactou muitas vidas e a gente quer conhecer um pouco esse lado da Andréia que poucos conhecem. Oi, gente, que honra, que prazer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que honra participar desse podcast do Arena. Nossa, estou lisonjeada, de verdade. Honra pra gente, né? Estar aqui com você. Bom, eu tenho, assim, uma história com Deus de 25 anos já de caminhada, né? Quando eu me converti na Sara Nossa Terra, nunca fui de outra igreja. Foi há 25 anos atrás, em 1995, minha conversão. Mas, em 1993, eu visitei a Sara Nossa Terra pela primeira vez. Meu Deus. Acho que o Bispo Rodovalho estava chegando, tinha pouco tempo que ele tinha chegado em Brasília, acho que não tinha nem um ano ainda, quando eu fui na Sara Nossa Terra, na Zanorte, né, numa sobreloja e etc. E assim, uma coisa bem interessante, em 93, vocês já eram nascidos? Não, eu sou de 96. Tá vendo, né, gente? Então, vejam bem. Em 93, eu visitei a Sara Nossa Terra a primeira vez. Fui a um culto, direto a um culto. E achei tudo muito estranho e não gostei. Porque eu era de família espírita, meu berço todo de criação, né, de gerações a gerações, era do espiritismo. Então, eu achei tudo esquisito e não quis ficar. Porém, eu tenho um tio que se chama Jorge, né, que se converteu na Sara Nossa Terra. Ele começou a ministrar, orar, fazer campanha, jejuar, tudo que vocês puderem imaginar, pela vida da família inteira. Uau. E ele não cansava de me convidar. E aí ele abriu uma célula na casa dele, né? Os líderes eram os bispos Arthur e Tânia, e ele me convidava toda vez para ir na célula. Vamos na célula, claro que ele não falava esse nome, né? E na época também não se chamava célula, né? Os bispos Robson e Lúcia são precursores aí dessa visão, com certeza, porque era grupo de aliança e alcance naquela época. Caraca! Né? Para alcançar e aliançar pessoas. Então, ele me convidava, vem, e eu sempre negava, né? Mas aí em 1995 eu aceitei esse convite. Fui até a célula, né? Participei, continuei achando estranho. Eu achava tudo muito esquisito. Um grupo de pessoas reunidas numa casa que cantavam músicas que eu não sabia que eram louvores na época, né? E aí discutiam algum tema lá e depois tinha um lanchinho gostoso. A parte que eu mais gostei foi do lanche. Se identificaram, né? Com certeza. Por causa do lanche. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Com certeza. Isso é por causa do lanche. Pois é, mas olha, o lanche gostoso também ganhou meu coração, né? E aí eu fui nesse dia, achei esquisito, mas eu resolvi, depois de alguns meses, voltar. Mas aí eu fui na igreja que já tinha aberto uma igreja lá em Valparaíso de Goiás, onde eu morava na época, né? E então, da célula, eu fui visitar a igreja de Valparaíso de Goiás. E aí foi onde Deus me capturou. Lá ele pegou meu coração assim, sem volta. Oh my God, literalmente. Mas assim, pastora,
Dentro de tudo isso que a senhora enfrentou, que a senhora tem passado por várias dificuldades, por vários problemas, nos conte um pouco o que mais te marcou. Olha, a caminhada com Deus é realmente algo assim extraordinário, porque na verdade é a sua vida, né? Você vai vivendo. Quando Deus entra, ele tem que sacudir, né, a poeira, tem que balançar, chacoalhar tudo para poder colocar as coisas nos lugares corretos. Porque até então eu vivia a vida à minha própria maneira, com os meus achismos, com as minhas crenças, né? Então quando Deus me escolheu, porque eu não escolhi Deus, Ele me escolheu, né? Então a palavra até diz isso. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi. Se dependesse da gente, né, Deus me livre. Então ele me escolheu, quando ele me escolheu, ele me transformou e ele começou a me restaurar, me quebrar mesmo, né? Então eu achava que eu sabia demais e, né, que eu tinha muitas convicções, muitas crenças que precisavam ser quebradas. E ele começou esse trabalho aí, árduo, tá? Eu dei muito trabalho para Deus, viu? E para os meus líderes na época também, tá? Olha, todo mundo que é líder, eu louvo a Deus pela vida dos líderes, louvo a Deus pelos meus líderes hoje, né? Bispo Lucas e Priscila, e também pelos meus líderes da época que foram quem me formaram nessa trajetória cristã. A liderança é uma coisa fundamental. Ela, realmente, a liderança marcou minha vida, transformou minha vida. Deus usou pessoas, e Ele usa pessoas, né, para mudar a nossa história. E eu tenho vários episódios marcantes com Deus, mas eu tenho um mais recente que eu considero que eu renasci, né? Eu renasci nas águas do batismo, a primeira vez. Eu me batizei em 1996. Caramba, No tudo ano que eu antes. nasci, olha que honra, olha que privilégio, gente. 1996, eu me batizei. E aí, nas águas, renasci em Cristo, né? Renasci para a obra, para o ministério e para Deus. E eu considero a minha nova data de renascimento no ano de 2016, que foi onde aconteceu esse episódio marcante, onde eu poderia ter morrido, mas Deus não queria, né? Deus tinha planos, tem planos, continua tendo planos. Obrigada, Senhor! Ai, gente. Por que eu ainda estou aqui? Porque Deus ainda tem planos comigo, né? Porque nós ainda estamos Deus aqui, ainda né? tem planos comigo. Então, em 2016, eu passei por um câncer, né? Enfrentei um câncer. E foi uma coisa, assim, muito complicada. E eu confesso para vocês, eu tive medo de morrer. Eu tive medo. Né? Até participei, dei meu depoimento, né? Dei meu testemunho para a Arena Conference, né? De 2017, falando sobre essa experiência, né? De qual era o meu maior medo. Então, eu tive medo de morrer, não nego. Foi uma coisa que me marcou. Por quê? Porque quando você enfrenta uma doença que é tão agressiva, né, quanto um câncer, e que as estatísticas estão todas contra você, você só pode depender de uma coisa, de um milagre, né? Eu só podia depender de um milagre, da minha fé em Deus e do que Ele poderia fazer por mim. Então esse foi o episódio que mais marcou minha vida. Gente, chocada. Passando com tudo isso que você falou pra gente, eu tenho certeza que que em algum momento, ainda mais depois desse episódio que você teve, né? Você achou justo isso acontecer com você? Porque você estava num momento da sua vida em que você estava se dedicando a Deus, se dedicando ao propósito de Deus. Você tinha acabado de praticamente nascer das águas, então você achou isso justo? Letícia, essa pergunta é interessantíssima, porque eu escutei isso de muita gente. Pessoas na minha família, amigos, que questionaram mesmo, falavam, mas peraí, Você não é filha de Deus? Você vive para Deus. O que você faz da sua vida, querida? Né? Nada, você só vive na igreja. Aí você se engana, hein? Pelo fato de eu viver na igreja que eu faço coisa pra caramba, tu nem sabe o quanto, né? Então assim, muita gente questionou, cadê seu Deus? Por que você chegou nesse ponto? Só as pessoas, elas têm um péssimo hábito de culpar Deus por tudo, né? De colocar a responsabilidade em Deus. Olha, gente,
coisas ruins acontecem com pessoas boas, tá? Isso não é castigo, isso não é pecado. Você pecou para estar passando por isso? O que foi que você cometeu aí? Qual é o erro? O que está escondido, né, por trás desse problema todo que você está enfrentando? Olha, não. Pecar todo mundo peca, né? Mas eu não tenho nenhum pecado escondido, não. Tá tudo aí, né? Minha vida é um livro aberto. Mas o que aconteceu? Como coisas ruins acontecem também com pessoas boas, eu fui acometida por essa enfermidade, tá? E assim como está escrito lá em João, né, capítulo 9, a partir do versículo 1, que os discípulos perguntam, quando Jesus passa pelo cego, os discípulos perguntam, Jesus, quem pecou para que ele seja assim? Os pais dele ou ele mesmo? Né? Muita gente perguntou, o que foi? Você pecou? Por que você está passando por isso? Jesus respondeu, não, nem os pais pecaram e nem ele pecou. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Então, eu criei fielmente, diante daquele diagnóstico de câncer, que isso estava acontecendo para que a glória de Deus se manifestasse através da minha vida. Por quê? Porque eu sirvo a Jeová Rafa, Deus que cura. Esse é um dos nomes de Deus. Tá? Isso é incrível, isso é incrível. Então, incrível. Jeová Rafa, Deus que cura. Ele, com certeza, tinha um propósito em eu estar passando por tudo isso. A glória dele ia se manifestar, né? Então, eu comecei a orar, a buscar, né, diante desse medo que pairou no ar, assim, né, aquela coisa sinistrona. Eu lembro do dia que eu recebi esse diagnóstico, né, no exame de sangue. Eu fiz um exame de sangue, era um exame de rotina, cara, muito estranho. E eu ia viajar, tipo, a gente viaja o Brasil inteiro, né, na época das celebrações, ministrando o workshop da visão. Passagem comprada, minha viagem toda planejada, eu ia viajar. E aí eu tinha que fazer esses exames, né, etc. Tava sentindo algumas dores e tudo, e fiz o exame. Enfim, fui buscar o exame no laboratório. Aí, primeiro o laboratório ligou dizendo assim, olha, tivemos que refazer o seu exame. Tivemos um probleminha aqui, tivemos que refazer o seu exame. Então, nós precisamos de mais 10 dias e nós vamos avisar a senhora quando estiver pronto. Eu achei aquele estranho, mas eu, sei lá, eu tava tão na correria, falei, deixa pra lá. Quando ligarem dizendo que tá pronto, eu vou buscar. E quando o laboratório ligou de novo, faltava 2 dias para minha viagem, né, para o workshop de João Pessoa. Eu ia viajar para João Pessoa, na Paraíba. Beleza, fui lá no laboratório, peguei o exame, aí eu abri. Todo mundo faz isso, eu acho, gente, né? Alguém deixa pra abrir exame em casa? Acho complicado. Não. Peguei lá, abri o exame assim, aí tava lá, adenocarcinoma. Oi? Que palavra esquisita é essa? Eu nunca tinha ouvido na vida. Vou procurar no Google. Peguei meu celular. Já vi. E aí, Siri, adenocarcinoma. Meu Deus, a Siri que deu aí essa notícia. Câncer. Gente, eu não acredito que a gente tá rindo. Agora eu posso ir, tô viva, pô. Meu Deus. Gente. Olha a Siri aí, gente. Acionou a Siri. Cala a boca, Siri. Meu Deus do céu. Cara, eu olhei, eu fiquei assim. Gente, a Siri. É sério isso? É sério isso. Aí eu procurei, Meu Deus, vou escrever, porque pode ser que a Siri tenha entendido errado. Exatamente. Escrevi lá, câncer. Aí eu fiquei uns 2 segundos assim, parada. Eu falei, bom, vou guardar esse exame, vou viajar, quando eu voltar eu decido o que eu vou fazer com isso. Meu Então Deus. você tava Gente do numa céu. anestesia ali, Eu né? tinha uma missão para cumprir. Caramba. Eu tava na missão. Então, eu pensei, se eu contar para minha família, vai ficar um clima terrível. Vai ser muito difícil. Eu não vou contar para ninguém. Eu vou viajar e pronto. Guardei o exame bem guardado para ninguém achar. Fiz minha mala, despedi do meu marido, das minhas filhas e viajei. Ministrei os workshops, trabalhei normal, fiz tudo que tinha que fazer. Voltei. Quando eu voltei, foi outro episódio engraçado. Agora a gente pode rir, né? Então vamos lá. Quando eu voltei, né? Eu voltei no domingo. E segunda-feira é dia de discipulado.
Tá, voltamos, fomos pro culto, matando saudade dos discípulos, né? Da filha, do marido, das filhas, né? E tal. Ok. Chegamos do culto e eu imaginando como é que eu vou contar pro meu marido toda essa situação, né? Pensando, bom, acho que eu vou pedir para conversar depois do discipulado. Então eu liguei para a Bispa Priscila e falei assim, Bispa, hoje após o discipulado nós podemos ter um individual de emergência? Eu, a senhora, o Bispo Lucas e o Alvino. Aí ela já achou estranho, porque eu não sou esse tipo de pessoa, né? Aí ela, o que aconteceu? Eu falei, não, mais tarde a gente conversa, Bispa. Aí ela, tá, tudo bem, vou avisar. Aí, mas eles ficaram preocupados, né? E o Bispo Lucas, ele é bem engraçado, daí ele ficava me mandando mensagem assim, nega, o que tu aprontou? Meu Deus! Imagina receber esse tipo de mensagem do Bispo Lucas. Aí eu, nada, Bispo, eu não aprontei. Aí ele, nossa, eu tô preocupado. Eu, não se preocupe não, eu não aprontei. E aí eu sei que chegou o discipulado, né, teve discipulado e tudo e tal, os meus irmãos todos foram saindo e a gente ficou que ia ter a conversa. E aí eu vou e falo, olha, eu fiz um exame, né, e esse exame acusou uma enfermidade. Então eu queria compartilhar aqui com vocês, com meu marido, porque ele ainda não sabe de nada. Eu tô contando aqui agora, né, e pra gente ver como é que eu vou fazer com isso agora, né. E aí eu falei, fiz esse exame e acusou câncer. Aí entreguei o exame, a bispa olhou assim, aí a bispa, meu Deus, aí o Bispo Lucas, né, então eles ficaram meio assim, meu marido ficou congelado, ele olhava pra mim assim, como? É um câncer? Como? Enfim. Naquele momento ali, a bispa orou por mim, o bispo também, eles ligaram, né, para um médico amigo, e aí pediram suporte, né, desse médico e tudo, e esse médico me orientou e acionou um outro amigo dele, e aí começou a rede, né, de mãos estendidas, de calor, de oração, de apoio, de suporte. Eu me senti tão amada, tão acolhida, tão querida, tão cuidada, sabe? Graças a Deus a esse ministério, graças a Deus a minha liderança, Bispo Lucas, Priscila e os demais irmãos de discipulado, os demais bispos, né, os demais pastores, todo mundo ficou muito, assim, muito perto, muito disponível, sabe? E eu fui dar prosseguimento a outros exames mais profundos que tinham que ser feitos, né? Para realmente ver se era aquilo mesmo, enfim, e em que estágio estava e o que era possível ser feito a partir de então. E aí eu fui nesse médico, né, que é um médico que foi indicado pelo Dr. Julian, que é aqui, meu irmão de discipulado, né, que é um anjo nessa terra, né, ele não é gente, ele é anjo. E esse médico oncologista pediu uma série de exames para mim, muito urgente, e eu fui fazer esses exames. Daí, o resultado dos exames e a consulta que eu ia ter com ele era na celebração de inverno, que agora até mudou o nome, né? Não é mais celebração de inverno, mas era celebração de inverno ainda na época. Então, era até no dia que o Fernandinho ia ministrar. E aí, eu estava trabalhando nas celebrações, a gente sempre trabalha nas celebrações, né, e tudo. E eu estava trabalhando. E aí eu saí das celebrações e fui na consulta. Chegou lá na consulta, fui com meu marido, a gente sentou. E o médico nunca tinha tido um contato comigo antes, a não ser no primeiro dia, quando ele viu meus exames, e pediu novos exames, né? Então a gente não tinha ainda assim uma intimidade ou um conhecimento, alguma coisa assim. Aí cheguei lá com o resultado dos exames, né? E sentei para ser consultada por ele. Ele foi abrindo os exames e ele foi lendo os laudos e ficou aquele silêncio absoluto, assim, no consultório médico e aquela tensão, assim, né? E meu marido segurando minha mão e ele olhando, até a hora que ele levantou a cabeça, aí ele fez assim, olha, André, eu sou oncologista e o meu papel é ser claro a respeito de tudo que está acontecendo e de todas as possibilidades que nós temos daqui por diante. Sim, é um câncer, sim, é grave, porque nós descobrimos ele tardiamente. Então,
Há risco, sim, de morte. Né? Você pode, sim, morrer. Nós precisamos fazer uma cirurgia de emergência imediatamente. Se eu pudesse, eu te operava amanhã. Porque lutar contra um câncer é correr contra o tempo. Mas eu preciso de alguns exames adicionais que não ficam prontos da noite para o dia. Mas assim que eles ficarem, inclusive, eu vou ligar pessoalmente para alguns laboratórios cujo eu tenho conhecimento, pedindo para apressar. Porque para mim eu te opero na semana que vem. Já vou deixar pré-agendada a sua cirurgia para quinta-feira que vem. E o tumor, ele tá do tamanho de uma laranja nos exames. Mas quando geralmente eu faço uma cirurgia de câncer e quando a gente abre a paciente, eu não posso afirmar que tudo que está dizendo que está no exame é exatamente o que eu vou encontrar. Pode ser que seja pior, o que geralmente acontece, ou pode ser que seja melhor, o que é muito raro. Quando ele disse aquilo, eu estava paralisada já, assim, escutando as coisas que ele estava falando. Aí escorreram 2 lágrimas, uma de cada lado, assim, ó. Aí ele levantou da onde ele estava sentado, da mesa, deu a volta, ficou olhando para mim no meu olho. Eu levantei a pedido dele, ele me abraçou. Quando ele me abraçou, ele falou assim: esse é o abraço que eu dou nos meus filhos quando eles estão passando algum problema e eu digo para eles: vai ficar tudo bem. Quando ele disse isso, gente, eu falei: ué, não é mais esse médico que tá falando aqui, não. Isso é Deus. Aonde um médico que não te conhece, que não tem intimidade com você, vai sair da mesa dele, vai levantar, vai te abraçar e vai dizer: esse é o abraço que eu dou nos meus filhos? Né? Eu falei: Deus tá falando comigo aqui agora. As lágrimas voltaram. Né? Elas estavam descendo assim, elas voltaram. E imediatamente eu lembrei que eu sirvo Jeová Rafa, o Deus que cura. E imediatamente eu lembrei: o Deus que eu sirvo é poderoso. Ele é o médico dos médicos. Eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito. Mas eu não vou mais me preocupar. E aí, meu marido me abraçou e tal, e ele falou: vamos pedir os exames. Começou a pedir os exames, né? Amém. Saí daquela consulta, entrei no carro, né? E geralmente quando eu entro no carro, eu ligo o rádio. Eu amo música. Música faz parte da minha vida. Para tudo eu tenho uma trilha sonora, né? Eu também tenho uma trilha sonora para esse momento. E aí eu liguei o rádio. Liguei o rádio na Sara Brasil FM. Aí tava tocando assim a música que o pastor Clayton canta, né, junto com o Eltinho. E é uma música que fala muito sobre cura, né? Sobre restauração, que agora eu não tô lembrando a letra. Deu um branco aqui nessas emoções de choradeira. Mas eu comecei a ouvir aquela música tocar, né? E eu falei assim: Deus está falando comigo mais uma vez. Fomos de volta para as celebrações. Cheguei lá nas celebrações, passei para os bispos, né? Todo o veredito que eu tinha recebido do médico e tudo. E aí a bispa falou: Andréia, o que você pretende fazer? Como é que você quer? Você quer ser liberada? Você quer? Eu falei: eu quero nada, eu quero ficar bem aqui. Mulher antifrágil. Eu vou ficar bem aqui. Aí ela falou: amém, então, né, se precisar de qualquer coisa nós estamos aqui e tal. E até então só meu marido sabia. Minha família não sabia de nada, minhas filhas não sabiam de nada. A gente ainda estava aguardando para dar realmente a notícia concreta, né? E ok, eu falei: então hoje é o dia que eu vou contar para minha família toda o que está acontecendo. Por quê?
meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, minhas filhas, né? Todos estariam nas celebrações. Eles estavam lá. Então eu marquei uma reunião após as celebrações, após o show do Fernandinho, que eu queria dançar no show do Fernandinho. Com certeza. Então, falei, família, né, após o show nos reuniremos naquele cantinho ali do Arena Hall. Aí todo mundo, tá, e todo mundo achou meio estranho, mas ninguém perguntou nada. Trabalhei, dancei, louvei, fiz minha oferta especial em prol da minha cura, da minha restauração. E alguns irmãos me procuraram e disseram, nós vamos ofertar em prol da sua cura, da sua restauração. A nossa semente tem um nome, né? Então eu comecei a receber todo esse carinho, todo esse apoio, toda essa fé dos meus irmãos, dos meus bispos, né? E eu comecei a falar, Deus, muito obrigado, porque o Senhor está cuidando de cada detalhe. Dancei, pulei no show do Fernandinho muito mesmo. Me alegrei na presença do Senhor. Porque é isso que a Bíblia diz, né? Alegrai-vos, né, na presença do Senhor. Eu dancei muito, louvei muito, porque apesar de eu estar preocupada, né, um pouco triste, de repente até um pouco abatida por causa da situação toda, lá eu coloquei toda a minha alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. É a minha força. E aí, depois daquele momento brilhante do show, de extravasar ali minhas emoções e tudo, reunião familiar para contar o que estava acontecendo, né? E aí a minha filha mais velha, né, a Amanda, ela ia casar em outubro. Nós estávamos em julho de 2016. Dia 12 de outubro ela iria casar. Então ela estava naquele processo de correr atrás das coisas do casamento, fechar buffet, vestido, aquela coisa toda, né? E o futuro marido dela estava lá também nas celebrações, então todos juntos e tudo, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, a gente sentou. E eu comecei a falar, né, naquele momento. Aí meu marido começou a chorar, meu irmão, minha cunhada, minhas filhas todas, meus sobrinhos todos, mas eu já tinha chorado o que eu tinha para chorar e eu já estava muito bem ali, muito firme, muito segura, né, da vontade de Deus e do propósito e de muita fé de que tudo ia dar certo. Então eu não chorei ali, eu contei tudo. E a minha filha, ela chorava, né, a Amanda, e dizia, mãe, como assim? Eu vou casar, mãe. Eu vou casar dia 12, você tem que entrar comigo Você tem que estar presente, né, no casamento. Você tem que estar comigo no meu casamento. E eu falei, filha, claro que eu vou estar. Eu vou estar com você no seu casamento. Aí ela, eu tô com medo. Eu falei, não é para ter medo. É para confiar em Deus. E aí todos chorando e tudo. E eu falei, olha, eu tenho absoluta convicção do Deus que eu sirvo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então nós vamos crer juntos, vamos orar juntos, vamos passar por isso juntos e vamos superar juntos. Então foi assim que eu contei para eles e esse foi o momento mais marcante, né, conforme vocês perguntaram aí, de tudo que eu estava vivendo até ali. Uou! E é isso, pessoal. A pastora, ela comentou algo que mexeu muito comigo, porque nós servimos a um Deus que ele proporciona cura, milagres. Sim. E eu acredito que a senhora, em algum momento, a senhora deve ter se sentido numa sensação de Deus, eu tô aqui, eu preciso de um milagre, né? Tem um louvor que fala justamente sobre isso. E qual foi o momento onde veio acontecer, como que foi o processo, como foi o agir de Deus na sua vida neste momento? Bom, desde o primeiro dia que eu recebi o diagnóstico, eu entrei numa consagração pessoal, né? Numa entrega pessoal, uma busca muito pessoal, eu e Deus, era eu e Deus. Então eu estabeleci um propósito de oração todos os dias, 3 horas da manhã, em prol da minha cura, da minha restauração, né? E eu também estava jejuando, estava numa busca muito mais profunda da presença de Deus, né? Passando por todos os questionamentos de onde está seu Deus, né? Cadê o Deus que você serve nessa hora? E aí eu disse, eu tenho absoluta convicção de onde Ele está dentro do meu coração.
qualquer pessoa que recebesse um diagnóstico desse, com essas probabilidades tão negativas, e não servisse a Deus de verdade, não tivesse Deus no coração, não fosse firme na fé, ia se abalar, poderia entrar em depressão, poderia tentar se matar, enfim, N possibilidades. Mas naquele momento, então, como coisas ruins acontecem com pessoas boas, então para que serve Deus? Para que serve amar a Deus? Para que serve... Cara, Deus é a minha vida. Eu só vivo, eu só existo porque Ele morreu por mim. Então, ser cristã para mim não é simplesmente um rótulo, um título. Eu não vou à igreja bater ponto. Ser cristã para mim é um estilo de vida. Eu mudei completamente a minha forma de viver, minha forma de enxergar as coisas. Então, Ele faz parte de mim. Se eu tô doente ou não, se eu tô... Enfim, Deus faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Não sei viver sem Ele. Nada do que eu faço. Eu não tenho como eu separar assim, não, isso aqui sou eu que estou vivendo do meu jeito, não sei o que, agora Deus pode entrar aqui, agora não. Entendeu? Eu não sei viver assim, eu vivo para Deus, eu vivo por Ele, né? Eu existo por causa dele. Então, eu comecei a responder essas pessoas, né? Deus está aqui dentro do meu coração, Ele me dá a paz que eu preciso para continuar, Ele me ama, Ele me auxilia, Ele me engrandece, Ele me fortalece, né? Então, eu comecei a dizer para as pessoas, olha, se Jesus foi capaz de enfrentar a humilhação, a rejeição, a solidão, né? Todo tipo de situação contrária, né? E permanecer, cumprir o propósito dele e morrer porque me ama, por amor a mim. Se só existisse eu de pecadora no mundo, ainda assim ele teria morrido. Quem sou eu para questionar esse Deus, questionar esse amor, questionar esse poder? Então eu comecei a buscar. 3 horas da manhã o relógio despertava e eu começava a louvar. Eu ia para um lugarzinho reservado, né? Às vezes ia para diante do trono, literalmente. Porque às vezes você fica pensando assim, onde eu vou orar, né? Cara, todo mundo dormindo, aí a louca, 3 horas da manhã, quer cantar, quer chorar, né? Então às vezes eu ia para o diante do trono, ou então ia lá para a área de serviço e ficava, me trancava diante no lugar, do trono, né? e não é uma banda. Literalmente, né? E aí eu comecei a louvar. E aí tinha, nesse momento da minha busca pessoal, da minha oração, tinha 2 louvores que me acompanhavam, né? E aí eu começava assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Meu Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E é isso. Todo dia eu cantava isso. E eu falava, Deus, você vai continuar sendo Deus, independente do que acontecer comigo, né? Aí depois dessa eu cantava, o impossível não existe. Impossível. Nossa, que... Gente. Tens o poder de curar quando ouso te Gente, tocar. sensacional, gente. Se não Sensacional, vejo, real. passo a ver. O invisível é real. Gente, nós tá de Me camarote. levanto, Posso andar sobre tua palavra. Creio. Sim, eu creio no meu Deus. Gente, que momento surreal. Arena Lobo. Incrível, isso é incrível. Garotinho, vocês moram no meu coração. Essa canção fez parte da minha luta diária contra o câncer. E todos os dias eu orava e louvava esses 2 louvores ali, incondicionalmente, lia a Bíblia. E eu falava assim, uau! Cada passagem de cura que eu lia, eu falava, uau! Meu Deus! Aí eu li Atos, né? Num desses dias maluco lá, chorando. Tinha dia que eu acho que o vizinho queria jogar pedra em mim, porque quando a emoção começava a vir, aquela coisa, eu louvava alto mesmo, acordava meu marido, né, todo mundo. E eu tava lá na minha guerra com Deus, né? E aí eu li Atos e aí falava assim, lá em Atos 5, que
os doentes eram trazidos para o meio da rua, para onde os discípulos estavam passando, e que até a sombra de Pedro curava. Eu falava, Deus, eu quero esse poder, cara, eu quero esse poder, Deus, cadê esse Deus poderoso? É o mesmo ontem, hoje, sempre. Eu quero esse poder, eu quero te tocar. Igual aquela mulher hemorrágica do fluxo de sangue, ela tocou nas suas vestes e de tudo saiu virtude. Eu quero tocar, cadê você? Eu vou te tocar. E eu ficava nessa ansiedade, nesse desespero com Deus. Eu não me desesperava para o homem, eu não me desesperava no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu não deixei de fazer absolutamente nada. Eu continuava trabalhando, eu continuava ministrando, pastoreando, eu não abri mão da minha equipe, eu não deixei de fazer absolutamente nada. Eu dava discipulado, eu fazia toda a minha rotina, porque eu entendia que a missão era mais importante que tudo. Eu precisava manter o meu foco na missão. Caramba, é incrível demais. E a senhora falou, né, que Jesus Cristo, quando passava na rua, ele curava as pessoas, mas tocando nesse assunto de cura, eu tenho certeza que isso não aconteceu apenas na vida da senhora. Mas, assim, a senhora já foi usada como instrumento para poder curar outras pessoas? Gente do céu, tem muita história sobre isso, mas tem uma que é incrível, né? Maravilhosa, poderosa. Que lá em Valparaíso, na igreja de Valparaíso, né, quando a gente congregava lá com os bispos Arthur e Tânia, tinha uma senhora que era surda, ela era deficiente auditiva. E era desde muito pequenininha, assim, acho que ela era um bebê e teve alguma enfermidade que trouxe a surdez, né? O nome dela é Maria Helena. E ela já era uma senhora nessa época que eu congregava lá, sabe? E então ela tinha que falar, você tinha que falar com ela de frente, porque ela lia lábios, ou você tinha que falar a língua dos sinais, né? Para ela poder entender. E ela congregava com o esposo dela lá, seu Alaô. E um dia, gente, no louvor, no momento de louvor e adoração, por isso que eu falo, cara, louvor cura, liberta, restaura, o louvor é assim, entendeu? Meu Deus. E aí naquele momento de louvor, o louvor assim, sabe, penetrando a alma, eu tava ali chorando, sendo lavada pelo poder de Deus, e aí de repente o Espírito Santo fala assim, ora pela Maria Helena. Aí eu, oi? Aí o Espírito Santo, ora pela Maria Helena. Aí eu, assim, nada assim, só para entender Espírito Santo, eu vou lá, aí eu oro o quê? Eu oro assim, Deus abençoe. Tipo, faço o quê? Sabe, aquelas coisas assim. E o Espírito Santo, ele é muito assim, né? Ele fala com você, se você tiver intimidade, se você buscar, você escuta, é audível a voz do Espírito Santo. E aí ele falava assim, eu quero que você vá lá e ore pela Maria Helena. Eu, mas eu vou orar pelo quê? Aí ele, por cura. Uau. Eu quero curar a Maria Helena. Eu, não, Deus, não é comigo que o senhor tá falando, não. Gente, ela foi uma Anania, gente, meu Você Deus. quer orar por outra pessoa, procura? Como assim? Não, isso era muito antigamente, né? Assim, logo no início da minha caminhada com Deus, sei lá, em Valparaíso de Goiás ainda, eu acho que isso era 99, por aí, no ano de 2000, uma coisa assim. Está ali na cena. Muitos anos atrás. E aí Deus falando, vai lá que eu quero curar a Maria Helena. Eu, não é comigo que você tá falando, não. Deus, não. Aí ele, vai, tenha fé. Eu, não, isso é uma coisa muito grande. Ela é uma deficiente auditiva. E o senhor quer que eu vá lá orar para ela ser curada. Isso é muito grande, eu acho que eu não estou à altura. E eu comecei nessa guerra com o Espírito Santo, ele mandando eu ir, eu discutindo com ele, tipo assim, não sou eu. Aí, por fim, o Espírito Santo falou assim claramente, eu não preciso de você. Se você não obedecer, eu levanto o outro. Gente do Uou. céu. Mas eu vou realizar a minha obra. Nossa, foi como se ele tivesse, né? Perdão, mas foi como se ele tivesse me dado uma chacoalhada assim. Né? Meu Deus. Acorda pra vida, né? Aí eu, sim senhor. Estarei orando pela Maria Helena. E eu fui lá, né, gente, sério, com o meu coração na mão, assim. Irmã. Aí ela olhou pra mim, aí eu, orar por você, orar. Aí ela... Gente. Coloquei a mão na cabeça da irmã Maria Helena e comecei a orar. Nessa época, eu já era, em 2000, eu era diaconisa. Né? Eu converti em 95, em 96 eu me transformei em líder,
Em 98 eu fui ungida obreira, em 99 diaconisa. Em 2003 eu fui ungida pastora. Então eu era uma diaconisa já. Diaconisa brigando com Deus. Enfim, comecei a orar pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, enfim. Comecei a orar pela Maria Helena e o Espírito Santo começou a me usar. E eu comecei a sentir que eu tava pegando fogo, gente, literalmente. Eu esquentei, as minhas mãos esquentaram, eu ali orando por ela, eu comecei a tremer e eu comecei a falar em línguas. E o louvor tocando bem alto, né? Aquele louvorzão. E eu ali orando. Aí alguns líderes que estavam próximos perceberam que tinha algo diferente acontecendo ali. Todo mundo começou na intercessão. De repente, ela caiu de joelhos no meio da igreja. Ela começou a gritar. E ela começou a gritar assim, ó. Eu estou ouvindo louvores! E ela gritava isso. Oh, gente, meu Deus! Eu avivamento. Eu me tremia, eu chorava. E eu me tremia, eu chorava. E os bispos vieram, né, Arthur e Tânia. Gente, sério, ela foi curada da deficiência ali. Caramba. Ela começou a ouvir. Gente, vocês têm noção do que é isso, meu Deus? Gente. Eu vi ali o poder de Deus se manifestar claramente. Eu falei, ali eu fiquei chocada. Eu falei, eu acho que eu achava que conhecia Deus. Né? A gente sempre acha, não, eu sei quem é Deus, eu conheço Deus. Mas quando uma obra extraordinária acontece, né, na sua frente, então aí realmente você passa a entender a grandeza, né, e as maravilhas que Deus é capaz de fazer. Então eu já conhecia o poder desse Deus, desde essa época. Né? E aí, logo depois da Maria Helena, dessa experiência incrível, que é a mais incrível que eu já vi, com os meus próprios olhos tão de perto, né? Assim, palpável. Aconteceu uma experiência com a minha filha Amanda, mais velha também, né? Que eu estava em casa com ela sozinha, tinha uma chuva torrencial, morando em Goiás, em Valparaíso. Hospitais são bem longes. Hoje em dia até tem alguma coisa ali mais por perto, mas muito antigamente era bem complicado. E ela começou a ter uma crise broncoasmática e ela não estava mais conseguindo respirar, ela estava sufocando. E eu comecei a entrar em pânico. Eu estava sozinha com ela e eu não conseguia socorrê-la. E uma chuva torrencial derrubando placa, arrancando telhado, caindo árvore, sabe aquelas coisas assim? A tempestade que vai alagar o mundo. E eu entrei em pânico com ela. Ela tinha uns 2 anos, mais ou menos. Uns 2 aninhos. 2 ou 3 aninhos, eu acho. Eu peguei e falei assim, a Bíblia diz que se você tiver fé, você pode sim ver o poder de Deus se manifestar. Tinha óleo ungido na minha casa. Eu peguei o óleo ungido, né? Consagrei mais uma vez o óleo, botei na colher, uma colher de sopa. Meu Deus. Não é o que eu tô pensando. É sério isso? Como Tá. assim? Orei, peguei uma colher de sopa de óleo, segurei a minha filha no meu braço e falei assim, você vai ser curada agora em nome de Jesus. Meu Deus. E dei o óleo ungido pra ela beber. É sério, ela tava sufocando, ela não conseguia respirar. Gente do céu. E aí quando eu dei aquele óleo ungido, eu falei, você vai ser curada em nome de Jesus. Ela deu aquela respirada profunda. Aqueceu e geral, normal. né? Eu tô de cara. Passar. Voltou normal. Gente. Gente, Tem nem plaquinha pra isso, mas vou botar isso aqui, ó. quando eu contei isso pra minha bispa na época, a bispa Tânia, ela falou, Andréia, Deus honrou sua fé. Demais. Atitude de fé, realmente. Deus honrou a sua fé. Glórias a Deus por isso, né? Porque não foi o óleo ungido, foi a fé, Sim. né? A fé curou minha filha naquele momento ali. Gente, curou mesmo. Nunca mais ela teve nenhum tipo de crise de bronquite nem de asma. Absolutamente. Ela foi curada ali. Glória a Deus. Entendeu? De uma vez por chocante. todas. Foi chocante. Esses foram os episódios aí mais assim que eu lembro. Podem ter outros, mas eu, nesse momento não me passo pela cabeça. Assim, eu só queria puxar por último a questão da sua cura sobre o câncer. De como é que foi pra você, como é que foi essa experiência? Meu Deus, que incrível, né? Gente, bom, claro, tô aqui, tô viva, tô curada, graças a Deus por isso. E assim, como eu falei, minha filha ia casar, né? Voltando aí naquele momento ali crucial que eu tava vivendo, bem complicado,
depois daquela reunião na Arena Hall, eu fiz mais uma reunião, porque a cirurgia ia ser realmente na próxima semana, né, e etc. E o médico falou, olha, a previsão é de 9 horas de cirurgia, mais ou menos, 10 horas, eu acho, uma cirurgia muito ampla, muito grande. Porque existem 3 tipos de cirurgias, né, que podem ser feitas nesse caso. A dela vai ser a maior de todas, a mais ampla. Então, se correr tudo conforme eu prevejo, é umas 9 a 10 horas de cirurgia. Enfim. Antes de eu ir para o hospital, para a sala de cirurgia, eu fiz mais uma reunião, dessa vez só com minhas filhas, né? E aí eu falei para elas, olha, se tem algo que eu preciso deixar para vocês nessa vida é o legado. O legado de ter criado vocês na presença do Senhor, de ter passado para vocês uma referência de fé e de que vocês conheçam Jesus de verdade, saibam quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Então, aconteça o que acontecer comigo nessa cirurgia, vocês não vão questionar Deus, não vão ficar amarguradas, não vão sair da igreja, não vão abrir mão de nada. Eu quero que vocês orem comigo aqui e prometam que vocês vão continuar servindo, amando e trabalhando para o Senhor, haja o que houver. Caramba, pastora, meu Deus. E aí as minhas filhas falaram, mãe, você pode morrer nessa cirurgia, você está preocupada se a gente vai ou não sair da igreja? Aí eu falei, mas essa sempre foi a minha maior preocupação, desde o dia que vocês nasceram até hoje. Porque se vocês morrerem em Cristo, vocês viverão. Mas se vocês morrerem sem Cristo, realmente vocês morrerão. Então, a maior preocupação de um pai e de uma mãe que serve a Deus, que ama a Deus, que sabe quem Deus é e o que Jesus significa, o sangue dele significa, a morte dele significa. A maior preocupação de um pai e de uma mãe que tem essa noção, esse sentido de missão, é se os seus filhos vão entender isso. E vão amar a Deus o tanto quanto você ama, e servir a Deus o tanto quanto você serve, e estar na missão o tanto quanto você está. Então eu deixei claro isso para elas. Né? São 3. Amanda, Andressa e Ana Gabriela. E aí, naquele momento eu deixei claro isso. Eu falei, eu quero que seja realmente o foco de vida de vocês. Amar e servir a Deus. Independente se eu vou morrer ou viver. Porque ainda que eu morra, aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Então eu tenho certeza que eu estarei viva. E eu quero ir com a certeza de que vocês também estarão. Mas e se eu voltar, eu quero, né, estar viva, feliz, sabendo que vocês estão encaminhadas em Cristo. Amém. E aí elas choraram, ficaram meio confusas com aquilo, mas enfim, entenderam o propósito, fizeram ali a aliança, a gente orou e no dia seguinte eu fui para o hospital, passei pela cirurgia, demorou muito menos do que o médico tinha dito, era uma previsão de 9 a 10 horas, a cirurgia durou 6 horas, saí de lá da cirurgia para a UTI, ele chamou meu marido e falou, olha, quando nós abrimos, a Andréia estava muito melhor do que a gente podia imaginar. E uma coisa incrível que aconteceu, o tumor estava encapsulado. Aí ele falou, para você que é leigo, eu vou explicar de uma forma bem simples para você entender. Sabe quando a lagarta faz um casulo para virar borboleta? Que ela faz aquele emaranhado ali, fica aquela bolinha? Então, o organismo dela fez isso com o tumor. Ele ficou ali, separado, encapsulado, não deu metástase, nem nos exames e nem visualmente. Ele não conseguiu alcançar nenhum órgão, ele não conseguiu se expandir, não houve nada. Aquele câncer, aquele tumor, ele ficou ali como se ele tivesse sendo realmente ali impedido, né, de ir para qualquer outro lugar. Ele podia até crescer, e ele cresceu, ele estava bem grande, mas ele estava ali, encapsulado, amarrado, né? Aí eu estava aí amarrado em nome de Jesus. Amém. Né? Não conseguiu alcançar o objetivo dele, não. E aí ele falou, foi bem mais visualmente foi bem melhor do que eu imaginava, então correu muito bem, e agora ela está em recuperação. E aí eu me recuperei em 30 dias após a cirurgia. Gente. E o médico falava assim,
30 dias depois da cirurgia, você vai fazer quimioterapia e radioterapia. Tantas sessões de químio, tantas sessões de rádio. E eu falava assim pra ele, não vou. Aí ele, como assim não vai? Eu que sou médico, eu que digo o que você tem que fazer. Aí eu, não, você é o médico. Mas eu tenho o médico dos médicos do meu lado. Entendeu? Aí ele, quem é o médico dos médicos? Aí eu, Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Doutor, eu amo você, eu aprendi a gostar de você, ser um médico maravilhoso, excelente profissional. Mas a última palavra não é sua, na minha vida não é não. A última palavra na minha vida é do meu Deus. Ele é o médico dos médicos. Aí ele, mas eu sou médico, eu tô dizendo, vai ter. E eu dizia pra ele, não vai. Aí ele, você é meio louca. Eu, não sou meio, eu sou totalmente louca. Eu sou totalmente louca. Por quê? Porque Jesus disse que ele chamou as coisas loucas deste mundo para confundir os sãos. Então eu tô aqui para confundir você, doutor. Você tá achando que vai vir fazer rádio aqui? Mas não vou, sabe por quê? Minha filha casa 12 de outubro. E eu vou entrar naquele casamento com um lindo penteado nestes cabelos. Meu Deus. E aí ele ria e dizia que eu era louca, entendeu? Mas, gente, 30 dias se passaram, ele levou todo o material que ele tirou de mim. Ele disse que ia levar para uma junta médica no Sírio-Libanês em São Paulo, porque ele era profissional também que trabalhava lá no Sírio-Libanês e dava aula também na faculdade em São Paulo. Enfim. Ele falou, vou levar para os oncologistas que trabalham comigo analisar o seu material. E aí nós vamos decidir os próximos passos juntos. Só que quando, ele falou, é uma junta médica, 17 médicos oncologistas. Quando esses médicos analisaram meu material, disseram assim para ele, não, essa cirurgia que você fez nela foi curativa. Não precisa de mais nada. Você conseguiu retirar tudo. Todos os materiais examinados estão aqui. Não é necessário químio nem rádio. Vai. Uou. Glória a Deus. Tá. Isso aí. Gente, até aí eu não tinha chorado. Lembra? Chorei 2 lágrimas, ok? Até esse momento aí, tá. Ok. O médico voltou de São Paulo, chamou meu marido no consultório dele sem eu saber. Meu marido foi pra lá. De lá ele me ligou. 30 dias após a cirurgia. Andréia, tá preparada? Aí eu, pra quê? Aí ele, pra quimioterapia e radioterapia. Eu falei, mas eu não vou fazer. Que parte do eu não vou fazer? Você não entendeu? Aí ele, mas eu que decido, eu sou médica, eu te falei. Eu falei, olha, eu sou uma mulher de fé. Eu creio no Deus que cura. E eu não vou fazer. Eu creio que eu tô curada. E aí ele falou assim, cara, impressionante a sua fé, você me impressionou. Porque eu tô te ligando pra te dizer que você não vai precisar fazer nem quimioterapia, nem radioterapia. Você está curada. Uou. Você vai fazer um acompanhamento por 7 anos, né? Que palavra. Ele falou, isso. Você vai fazer um acompanhamento por 7 anos, mas a cirurgia retirou tudo que precisava. E você está curada. Não tem químio, não tem rádio. Aí, gente, comecei a gritar. Comecei a pular, tava dentro do apartamento e operada. 30 dias depois de tirar um tantão de coisa de dentro de mim, tava meio, né? E aí, eu comecei a chorar copiosamente, sem conseguir me controlar. E eu falava assim pra ele, doutor, eu vou desligar porque eu vou ligar pro meu marido. Aí ele, seu marido tá aqui comigo. Não. Seu marido tá aqui comigo. Aí meu marido me escutando chorar, e eu chorando no telefone com o médico, com o marido. E aí eu desliguei porque eu queria ligar pra minha mãe, queria ligar pra Bispo Priscila, pro Bispo Lucas, pros meus irmãos. E eu comecei a ligar pra todo mundo chorando. Tô curada, gente! Aí foram mais... Olha, sem brincadeira, acho que eu chorei umas 3 horas. Caramba. Mas aí vale a pena, né? O choro era de alegria, de felicidade, né? Então aprenda. Se você tá passando por alguma situação de enfermidade na sua vida, cara, não enche a piscina do cão com as suas lágrimas não, tá bom? Eu sempre falei isso pra todo mundo. O quê? O pessoal, né? Você não chora, você não... Encher a piscina do cão com as minhas lágrimas, ele não merece isso. Se eu tiver que chorar no altar... Pega essa dica, pessoal. Pega aí! Se eu tiver que chorar no altar, se eu tiver que chorar de joelhos lá, né? Diante do meu Deus, tá? Agora, encher a piscina do cão com as minhas lágrimas, de lamúria, de murmuração, de reclamação, ó, nunca. Jamais. E aí... Graças a Deus, entrei no dia 12 de outubro no casamento da minha filha Amanda com um lindo penteado dos meus cabelos. E é isso, pessoal. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Nós tivemos, acho que todos aqui, uma experiência única e pessoal. Incrível, totalmente. Com essa história maravilhosa da pastora Andréia. E
Pastor, eu queria que a senhora pudesse olhar para a nossa câmera e deixar um recado para os nossos líderes do Arena Jovem, porque eu tenho certeza que depois desse podcast, depois de tudo que foi dito aqui, eles estão aptos também para vivenciar cura e também para curar outras pessoas. Deixa um recado para essa galera. Amém. Galera, vocês têm uma responsa muito grande, tá? Você que está assistindo esse podcast, escutando esse podcast, onde quer que você esteja. Seja você são ou doente, né? Passando por algum momento complicado, de enfermidade, ou tem alguém passando na sua família por um momento como esse, creia. A Bíblia é clara, ela diz, né, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém. Se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre essa enfermidade, sobre essa circunstância, sobre essa situação. E você é um canal de bênção na vida das outras pessoas. É você quem vai ensinar o caminho. Não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Você está aqui para isso. É por isso que você ainda está aqui. Tenha isso na sua mente. Você está aqui para cumprir um propósito, um plano, né? Está aqui para amar vidas e para ajudar essas vidas a encontrar o caminho, a encontrar salvação, a encontrar cura, restauração, resgate, sabe? Por que eu não parei em momento algum, né? Enquanto eu estava com câncer ou no tratamento, antes, durante, depois? Porque eu tenho senso de propósito, porque eu amo vidas, eu amo servir, eu amo liderar, eu amo cuidar de pessoas. Eu estou aqui ainda por causa disso, desse propósito. E você também. Então não se esconda, não se exima, não desista, tá? Não diga, não é pra mim, não, eu não consigo. Deus te chamou, Ele te escolheu. É pra você sim. Vem fazer a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. Porque é por isso que você ainda está aqui. Uau, caramba. Glória a Deus. E é isso, pastora. Foi um prazer estar aqui com você, com vocês também. Que história, que fé. Eu acho que todo mundo aqui conseguiu captar a força que você tem. Eu acho que isso foi nítido, que a gente tem que ter essa fé, a gente tem que ter essa esperança que você teve. Na verdade, Amém. Isso foi incrível. Uma verdadeira mulher antifrágil. Mas todo mundo pode ser antifrágil, você também pode ser um homem antifrágil. Então, todos nós, eu creio que cada pessoa precisa de uma cura também em alguma área da vida, né? Não é só em relação à saúde, mas em relação à sua vida espiritual, ministerial. Eu creio que Deus, Ele pode te curar por meio de todas as coisas. E o Espírito Santo sempre pode nos usar, pode te usar. Ou alguém que você até nem liga muito, mas Ele pode te usar para poder curar e para levar cura também. Amém. E como esse podcast foi da cantoria, né? Tem uma cantoria pra gente fazer aqui, viu, Letícia? Por quê? Porque pra celebrar, depois que eu fui curada, maravilhosa, eu cantava o quê? Marquinhos Gomes, cara. Não é lógico, né? Porque quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Mas tem a fé, a fé de Abraão. Conhece essa? Não. Poxa! Então vai escutar, porque essa não. é poderosa, hein? Quem tem promessa de Deus não morre não. E nem Não desiste, tá? Tem que ter a fé de Abraão, galera. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Poxa, gente, eu sei que vocês estão muito chateados do nosso podcast ter acabado, mas eu tenho uma ótima notícia para te dar. Aqui embaixo você pode se inscrever no nosso canal e estar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos assim quentinhos em primeira mão para você. E o nosso podcast anterior vai estar em algum lado aqui da tela, você também pode assistir ele. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo!